Se você entrou nesse vídeo aqui sem me conhecer, eu acho que logo de cara já dá pra perceber que eu sou muito fã de Stranger Things. E se você já me conhece e já me acompanha há algum tempo, talvez você já tenha me perguntado ou já viu alguém me perguntando como é que eu conheci a série e como é que eu me tornei tão fã de ST. E sempre que alguém me perguntava isso, eu resumia respondendo a mesma coisa, que eu tinha visto um amigo meu assistindo, decidi assistir, acabei gostando, sendo que na real a história vai muito além disso. Esse aqui com certeza é o vídeo mais importante do canal, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na internet, e hoje eu vou compartilhar um pouco da minha vida pessoal com vocês e vou contar como Stranger Things salvou a minha vida. Em 2016, assim que a ST estreou, ela já virou um sucesso absurdo no mundo inteiro. E mesmo sendo uma pessoa que nunca ligou muito pra série, que nunca foi de parar pra assistir alguma coisa por horas e horas, era impossível eu não saber que a série tinha estreado e que ela tava fazendo sucesso, porque todo mundo só falava disso. Na época eu ainda usava muito o Facebook, e sempre aparecia muita tirinha, muito meme sobre a série pra mim, só que nada do que aparecia sobre a ST pra mim me causava interesse em assistir a série. Primeiro pelo que eu tinha acabado de falar, que eu nunca fui muito de parar pra assistir série, só que também porque tudo que aparecia sobre a série pra mim era sempre envolvendo as crianças. Então aparecia pra mim muito meme com a Eleven, muita tirinha, sempre aparecia também aquela cena das crianças andando de bike por Hawkins, aquela cena do Dustin, da Eleven e do Mike se abraçando na pedreira. E aí sempre que isso aparecia pra mim, eu sempre achava que era uma série de criança, ou uma série pra criança. Eu sempre achava que era só mais alguma série teen que tava fazendo sucesso e que eu não era o público-alvo daquilo ali. Então acabou que durante todo o ano de 2016 a série foi fazendo um barulho gigante no mundo inteiro. E em paralelo a isso, eu tava vivendo um dos piores anos da minha vida. Eu já contei num vídeo bem antigo, num desabafo que eu fiz há muito tempo aqui no canal, que eu sofro de depressão e de síndrome do pânico. E quando a série estreou em 2016, eu já tinha passado por alguns anos onde eu só fui deixando muita coisa ruim acumulando, sem buscar ajuda, sem falar com ninguém, então eu só fui me afundando cada vez mais. E em 2016 foi quando a depressão me derrubou, e foi quando eu entrei na fase mais perigosa que alguém que sofre dessa doença pode entrar, que é quando a pessoa já não sente mais nada, nem emoção, nem sensação boa e nem ruim. E o pior de tudo é que além de uma pessoa nesse estado não sentir mais nada, ela também não quer sentir mais nada, que era exatamente o meu caso. E é aí que mora o perigo, porque uma pessoa nesse estado onde ela já não tem mais vontade ou energia pra fazer as coisas, onde ela já não sente mais nem felicidade, nem tristeza, onde ela já não tem mais preocupação com nada, ou medo de alguma coisa ruim acontecer com ela, uma pessoa nesse estado da depressão, ela começa a ter a mente dela sendo tomada por muito pensamento ruim, por muita coisa perigosa que alguém com depressão pode pensar. E enquanto tudo isso rolava comigo e eu só me via piorando cada vez mais, o final de 2016 foi chegando e eu lembro que a Netflix fez uma campanha de marketing que tinha um site que a pessoa podia entrar e criar um GIF com alguma frase ou alguma palavra naquela parede com as luzes da Joyce. E aí a pessoa postava o GIF dela no Facebook e aquela frase que ela tinha colocado ia aparecendo nas luzes letra por letra, e isso chamava muito atenção. E aí ST, que já tava fazendo um barulho gigante, igual eu falei, pelo menos na minha bolha fez mais barulho ainda. Pelo menos pra mim, assim, o final de 2016 foi a época que a primeira temporada mais fez barulho na internet, porque todo mundo compartilhava esse GIF e acabava divulgando muito a série também. E foi aí que no final de 2016 eu pensei pela primeira vez em parar pra assistir ST, só que justamente por essa falta de energia, por causa da depressão, por mais que fosse a coisa mais simples do mundo, tipo parar pra assistir uma série, por essa falta de energia, por causa da depressão, eu acabei deixando passar mais uma vez, então eu não cheguei a assistir ST no ano de lançamento. Um tempinho passou e foi aí que no dia 5 de fevereiro de 2017 saiu o primeiro teaser da segunda temporada. Era um spot que saiu no Super Bowl com algumas cenas da segunda temporada. E aí um dos meus melhores amigos, um amigo meu de infância que cresceu junto comigo, que sempre gostou das mesmas coisas que eu, ele compartilhou esse teaser no Facebook comemorando muito porque ia ter uma segunda temporada de ST. E aí quando eu bati o olho naquilo ali, eu tive mais interesse ainda em assistir, porque o nosso gosto sempre foi muito igual, a gente sempre gostou exatamente das mesmas coisas. E aí eu olhei aquilo ali e pensei, se ele gostou tanto assim dessa série, provavelmente eu vou gostar também. E foi aí que na noite do dia 6 de fevereiro de 2017 eu comecei a assistir Stranger Things pela primeira vez, e por mais estranho ou absurdo, exagerado que isso pode parecer, ali naquela noite o ato de ter parado pra assistir Stranger Things estava salvando a minha vida. Uma coisa que muita gente que não tem depressão não consegue entender é que depressão não é a mesma coisa que tristeza. Muitas vezes uma pessoa chega numa fase da depressão onde ela sente até falta de sentir tristeza, porque nem isso ela não consegue sentir mais. E eu que me via nessa fase da depressão, onde eu já não me importava mais com nada, onde eu já não me preocupava mais com nada, nem comigo eu já não me preocupava mais, de repente eu me vi me apegando de novo a uma coisa nova. Eu tava voltando a me importar com as coisas, a sentir as coisas. E eu que
que tava há muito tempo sem conseguir sentir nada, e nem tristeza eu já não sentia mais, igual eu tinha falado. Do nada eu me peguei rindo assistindo a primeira temporada. E eu que já não me importava mais, nem comigo mesmo, do nada eu me peguei me importando com os personagens da série, principalmente com o Hopper, que logo de cara eu já me identifiquei muito com ele, com a forma que a série aborda a depressão e os traumas dele. Então logo de cara ele já virou meu personagem favorito. Então com a série, com os personagens da série, eu tava voltando a sentir as coisas. Eu comecei a ver a série no começo da noite e maratonei de uma vez, até de madrugada. E eu que achava que eu não pertencia mais a nada, que não tinha como eu fazer parte de algum grupo, que já não me via fazendo parte de mais nada aqui. No outro dia, depois de ter maratonado a série, eu me peguei empolgado, eu me peguei pesquisando sobre coisa da série, vendo análise daquele teaser que tinha saído, vendo teoria. E eu que já tava num estado onde eu já quase não falava mais, eu me peguei fazendo amizades no fandom de ST que eu quero levar pra vida inteira. E aquele Rogério que já não se via mais estando aqui por muito tempo, que já não planejava e nem esperava mais nada da vida a longo prazo, de repente tinha um motivo novo pra ficar empolgado e pra querer estar aqui, que era esperar pela temporada nova de ST. Se você não for assim, eu espero que você não seja assim. Provavelmente você conhece alguém que sempre zoa quando uma pessoa é muito fã de alguma coisa, que faz de tudo pra acompanhar de perto aquilo que ela gosta. Sempre tem alguém que debocha de uma pessoa que às vezes abre mão de muita coisa pra estar perto de um artista que ela gosta, que às vezes viaja longe pra estar num show de uma banda que ela gosta, que faz loucuras quando ela é fã de alguma coisa. Mas o que esse tipo de gente não entende é que muitas vezes essa paixão que essa pessoa sente por algum artista, por alguma obra, muitas vezes a paixão que essa pessoa sente por uma série é o que mantém ela aqui. E a minha paixão por ST, que eu tive logo de cara quando eu vi a série pela primeira vez, foi o que me manteve aqui. E eu sei que eu poderia ter sentido tudo isso assistindo qualquer outra coisa, né? Eu até falei aqui no vídeo que eu nunca fui muito de parar pra assistir série, então eu poderia ter sentido tudo isso assistindo qualquer outra série de qualquer outra plataforma, só que foi ST. E eu só tô aqui hoje por ser fã de ST. E eu sei que às vezes parece até que eu sou hater da série, porque eu critico, eu pressiono, eu aponto as coisas que eu não gosto. Só que mesmo tendo sim uma ou outra coisa sobre ST que não me agrada, pra mim ST nunca foi e nunca vai ser só mais uma série, porque eu só tô aqui hoje por ser fã de ST. Se eu posso deixar alguma mensagem pra quem tá vendo esse vídeo aqui, por mais clichê que isso pode parecer, principalmente pra quem pode estar nessa fase que eu falei que eu tava, onde todo mundo chega falando pra você que isso vai passar e às vezes você já nem quer mais que isso passe e pra você já pode ser até indiferente, tem solução. Tem saída, dá pra buscar ajuda e ficar de boa. E falar com alguém sobre o que tá acontecendo já é meio caminho andado, tudo fica muito mais fácil depois que você conversa com alguém, depois que você busca uma ajuda profissional e fala sobre o que tá acontecendo. A minha paixão por ST foi só o começo de muita coisa boa que aconteceu comigo, até eu buscar ajuda, até eu começar meu tratamento, a minha recuperação. E se você tá passando pela mesma coisa que eu passei, eu espero muito que você possa voltar aqui nesse vídeo daqui a um tempo, pra me falar que você também se manteve aqui, que agora já tá tudo bem. E você precisa conversar com alguém, a minha DM tá sempre aberta, e na descrição aqui desse vídeo eu também tô deixando todos os contatos do CVV, então se você precisa de ajuda profissional num momento de crise, de alguém pra conversar, você pode conversar de forma anônima lá com eles, sempre vai ter alguém lá por chat ou por ligação pra falar com você. O Inside tá de volta, eu espero demais ver vocês aqui no próximo vídeo, e até mais.